Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no início da leitura do Evangelho de São Marcos. Durante a semana, a gente lê todos os evangelhos, de forma cursiva, então se inicia com São Marcos e se passa depois para os outros. Se segue um ciclo um pouco diferente daquele que se costuma fazer no domingo, neste ano que é dedicado a São Mateus. No início do Evangelho de São Marcos, os santos padres notaram uma sequência de curas, de intervenções milagrosas de Jesus que mostram como Jesus vem para redimir verdadeiramente a humanidade. Interessante notarmos essa sequência. Primeiro, depois que Jesus é batizado, ele chama os primeiros discípulos e aí ele expulsa o demônio de um possesso. Ou seja, é Jesus quem derrota, começa o seu ministério derrotando Satanás. Logo em seguida, no Evangelho de hoje, ele cura a sogra de Simão Pedro, portanto, ele toca a mulher que foi a primeira a ser ferida pelo demônio, Eva. E depois, logo em seguida, ele irá curar um leproso, aqui então, sanando também as misérias do homem. Então, essa é a sequência. Satanás derrotado, a mulher curada e depois o homem. É interessante nós notarmos nessa sequência uma realidade espiritual que nos fala da dignidade da mulher. Às vezes a gente quer recordar somente que o pecado entrou no mundo pela mulher, mas se esquece que a redenção começou também pela mulher. Por quê? Porque a primeira redimida foi a Virgem Maria. E isto acontece muitas vezes em muitas famílias, ou seja, exatamente pela mulher começa a redenção e o resgate de uma família inteira. Jesus aqui entra na casa de Simão Pedro. Essa casa que será chamada pelo Evangelho de Marcos de casa de Jesus. Jesus estava em casa e a casa é exatamente a casa de Simão Pedro. Ali ele entra nesta família. E a primeira coisa que ele faz é curar a febre da sogra de Simão Pedro. Ele se reclina sobre aquela mulher que está ali enferma e repreende a febre. Os santos padres veem nessa repreensão a repreensão das paixões desordenadas, ou seja, essa febre que a todos nós afeta. E a mulher então é tocada pelo Cristo e começa a servir. Em muitas de nossas famílias, nós deveríamos um pouco pedir a Deus que acontecesse exatamente isso. Ou seja, que as mulheres, às vezes aquela mãe, aquela filha, aquela avó que conheceu o Cristo, que segue devota e piedosamente o caminho de Deus, que ela seja tocada na sua febre, ou seja, nas suas paixões desordenadas, para poder melhor servir a Jesus. E por que isso? Porque muitas vezes algumas mulheres querem converter a sua família, mas não querem se livrar de suas febres. Ou seja, quantas vezes no confessionário a gente encontra essa realidade? A mulher angustiada dizendo: padre, o que é que eu faço para converter o meu marido, converter os meus filhos? Bom, a primeira coisa, minha senhora, se converta. Mas eu já sou convertida. Sim, mas veja, tome a cruz. Crucifique essa sua febre, essas suas paixões desordenadas. Tome a cruz e sirva a Deus com alegria na sua família. Porque muitas vezes essa atitude de ficar o tempo todo insistindo na conversão do marido e dos filhos é exatamente aquilo que causa neles uma repugnância e faz com que isso seja uma espécie de repelente. Pois bem, sirva na alegria de ser cristão. Sirva a sua família na alegria de transformar as dores em amor. E reze. Reze para que seja Nosso Senhor a entrar na sua casa. Reze para que, através de uma palestra, de um testemunho, de um amigo, de outras pessoas, na sua casa entre também a salvação, como entrou no dia de hoje na casa de Simão Pedro. Peça a Ele que cure de suas febres e sirva ao Senhor com alegria. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.